Olá, pessoal. Nosso abraço também àqueles que nos acompanham em casa, pela internet. Vamos investir em qualidade de vida, então, pessoal? O tema da nossa reflexão diz respeito a essa conquista. O mau humor e o bom humor vão contribuir, positiva ou negativamente, para a nossa qualidade de vida. Vamos conversar, refletir um pouco sobre o bom humor. Vamos tentar entender por que o mau humor pode ser encarado como uma doença, já que nós estamos falando mau humor, doença da alma. Será que não é muito duro este enfoque? Por quê? Como será que o mau humor pode afetar a nossa vida? Será que ele afeta? Nós vamos ver que sim, nós vamos ver o quanto o mau humor afeta a nossa vida, a ponto até mesmo de comprometer a nossa existência. Vamos tentar refletir também o que fazer para que as adversidades, as lutas do dia a dia não comprometam a nossa estabilidade emocional. Neste início de reflexão, eu quero propor que nós possamos fazer uma reflexão focada em nós. Apenas em nós. Porque quando a gente fala destes assuntos tipo mau humor, por exemplo, a gente geralmente começa a pensar: o fulano é um mal-humorado. Lá em casa o ciclano ninguém aguenta. Normal, virem à nossa mente algumas referências. Mas a nossa proposta é que nós foquemos em nós. Vamos pensar em nosso comportamento. Como estamos no dia a dia com relação ao mau humor e o bom humor? Então fica uma pergunta agora que eu quero dar a vocês. Como você se considera? Você se considera uma pessoa bem-humorada? Você se considera uma pessoa mal-humorada? 5 segundos para vocês pensarem sobre isso. Pessoal de casa também. Será que nós nos consideramos uma pessoa de bom humor? Uma pessoa de mau humor? Ou uma pessoa mais ou menos? Uma pessoa que às vezes enfrenta bom humor? Uma pessoa que às vezes enfrenta mau humor? Vendo que alguns estão se manifestando no meio termo, né? Nem muito lá e nem muito aqui. Mas vamos pensar, pessoal. Quantas vezes por dia nós ficamos irritados com alguma situação? Poucas vezes? Muitas vezes? Quais situações nos fazem perder o bom humor e a calma? Será que se nós somos acordados mais cedo, pelo barulho de trânsito, pelo cachorro da vizinha, pelas crianças da quadra, como é que fica o nosso humor nessa situação? Como é que fica o nosso humor quando nós estamos esperando aquele aumento de salário que não vem nesse mês e não vai vir no outro e não vem nunca? Como é que fica o nosso humor no trabalho? Como é que fica o nosso humor quando nós estamos naquela fila demorada dos bancos, dos órgãos públicos? Nosso humor se afeta nesta situação? Quantas vezes, com que frequência nós enfrentamos situações como essa? Será que nós perdemos o bom humor quando não encontramos aquela roupa ali passadinha, dobradinha, que nós gostaríamos de abrir o nosso guarda-roupa e encontrá-la pronta para usar? Nosso humor é derrotado por essa situação? Se nós queremos comprar aquela roupa que sonhávamos, aquele calçado, não temos dinheiro, isso afeta o nosso humor ou nós permanecemos tranquilos com tudo isso? Aqueles que costumam trabalhar, aqueles que costumam se locomover durante o dia ou a noite no trânsito, como permanece o nosso humor no trânsito? Alguma situação no trânsito será que tem a capacidade de nos tirar o bom humor? Porque nós temos um costume, pessoal, de falar, mas também, é aquela síndrome do mas também, vocês não conhecem? Porque tudo no cotidiano tem um motivo. Aí nós dizemos assim, eu perdi o mau humor, mas também a minha esposa fez tal coisa comigo. Nós estamos no trânsito, eu
perdi a paciência, mas também o fulano me cortou a frente, mas também, essa palavra nós temos que esquecer, as duas palavras, que eu acho que essa expressão na verdade é uma gíria, né? Ela nem existe de fato. Nós temos que esquecer o mas também, pessoal. Sempre que nós pensamos no mas também, nós estamos dando uma desculpa esfarrapada, como dizem, né? É uma desculpa furada. Porque qualquer coisa pode nos tirar um mau humor. Mas qualquer situação, em qualquer situação, nós podemos também manter a calma. Claro que algumas situações são mais difíceis, nos testam a paciência, a tranquilidade, mas toda situação pode ser vencida. Enquanto nós dissermos, mas também aconteceu tal coisa, é porque para aquela situação nós não estamos preparados. Admitamos ainda a nossa inferioridade, estado próprio daquele que ainda não sabe lidar com todas as situações. Assim somos nós. Não sabemos lidar com todas as situações. Se soubéssemos, estávamos lá à destra de Jesus, experimentando as belezas da perfeição. Não estamos preparados para todas as situações, mas não é este o motivo que nos fará perder o bom humor. Nós fizemos essa reflexão sobre como está o nosso estado emocional, né? Será que então o nosso mau humor ele é sutil ou é aquele mau humor crônico? Que a todo momento nós estamos irritados, estamos percebendo alguma coisa que nos incomoda, estamos reclamando. Divaldo costuma contar nas suas exposições sobre o padre rebelde do Vaticano. Este padre era uma pessoa muito difícil. Onde este padre estava, o caos estava instalado. Ninguém conseguia trabalhar com ele, era mal-humorado, reclamava de tudo. Era tão difícil trabalhar com este padre que aqueles religiosos que conviviam com ele resolveram entrar em contato com o Papa. E apelaram a ele, dizendo, não é possível, Papa. Nós não conseguimos trabalhar, nós não conseguimos conviver com esta pessoa. É impossível, não conseguimos levar essa situação adiante. E o Papa disse, deixe comigo. Vou tratar deste caso pessoalmente e vou dobrá-lo. Vou chamá-lo para trabalhar ao meu lado, junto a mim. Então, o padre foi até o Vaticano para trabalhar diretamente com o Papa. Ser o seu auxiliar direto. Então, o Papa chamou o padre, a primeira recomendação foi a seguinte, padre, você todo dia bata na porta do meu quarto às 7 horas da manhã e diga, bom dia, Papa, o seu café está pronto e o dia está lindo. Muito bem, o frade, apesar do mau humor, era uma pessoa muito regrada. No dia seguinte estava lá ele, Papa, são 7 horas da manhã, o seu café está pronto e o dia está lindo. E o Papa respondia, eu sei, os anjinhos me contaram. No dia seguinte, o padre bateu a porta, Papa, são 7 horas da manhã, o seu café está pronto e o dia está lindo. Eu já sei, os anjinhos me contaram. Aquela situação foi se repetindo, o padre, que a gente já conhece o temperamento, começou a explodir, né? Certo dia ele chegou lá, bateu. Bom dia, Papa, são 7 horas da manhã, seu café está pronto e o dia está lindo. Bom dia, eu já sei, os anjinhos me contaram. Estes anjinhos são cínicos e mentirosos. São 9 horas da manhã, eu não preparei o seu café e está chovendo. Este é um caso de mau humor crônico. Divaldo conceitua como distimia, que é uma situação orgânica. O que se costuma conhecer como a doença do mau humor. E estes casos de distimia, um caso crônico, precisa inclusive de acompanhamento médico, acompanhamento psiquiátrico. É uma doença biológica. Mas fica uma pergunta, onde está a raiz do problema? Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, no capítulo Doenças da Alma, conceitua de certa forma o mau humor e nos fala o seguinte,
O mau humor, diz Joana, que resulta de distúrbios emocionais profundos ou superficiais, se instala de forma sutil e passa a constituir uma expressão constante no comportamento do indivíduo. Pode se apresentar com caráter transitório ou se tornar crônico, convertendo-se em verdadeira doença que exige tratamento continuado e de longo prazo. Então nós vemos que o mau humor, de fato, é um problema e requer tratamento. Nós vimos aqui que, inclusive, em casos crônicos, difíceis, pode ser um problema biológico que necessita de acompanhamento profissional. Mas onde está, como comentamos antes, a raiz deste problema? Joana de Ângeles segue esclarecendo e nos diz que, por trazer as matizes inseridas nos tecidos sutis da realidade espiritual, transfere-se do campo psíquico para a organização somática através da hereditariedade, que responde pela sua fixação profunda e de caráter expiatório. Aí a raiz do problema está no campo psíquico, está no espírito, está em nós, está na essência. E por isso o mau humor nós podemos conceituar como uma doença da alma. É um comportamento prolongado que vai se repetindo, que se instala em nosso organismo físico, nos comprometendo ainda mais. O que é doença? É um estado alterado do corpo ou da mente. É um estado que não é o estado de normalidade, é um estado que não é o estado de saúde. Vamos analisar nós, espíritos, e vamos analisar o trecho de Joana, que segue do mesmo texto, nos dizendo o seguinte: o ser essencial é amor. No entanto, no processo de despertamento da sua potencialidade divina, adquire expressões não legítimas, que passam a atormentá-lo, já que fazem parte do processo de maturação através de negatividades, que são o desamor e as máscaras do ego expressando-se como pseudo-amor. Então ela nos fala que nós, essencialmente, em nosso estado normal, em nosso estado de saúde psíquica e espiritual, nós somos amor. Esse é o nosso estado natural. Falando em termos de espírito, em termos de alma, qualquer atitude nossa que está em desacordo com o amor é uma atitude, de certa forma, doentia. Para nos conduzir novamente a este caminho de amor, para restaurar aquilo que essencialmente nós somos, amor. E o mau humor é uma dessas atitudes de desequilíbrio espiritual. Mas não é só o mal, focamos agora por alguns instantes no mau humor crônico, mas não é só esse que merece atenção. Aquelas situações que no dia a dia, vez ou outra, durante o dia, durante as horas, nos tiram a calma e a paciência. Precisamos focar nelas. Inclusive, Joana de Ângeles nos alerta que o oposto, ou seja, o excesso de humor, também expressa uma disfunção, revelando-se, diz ela, em traços da personalidade e em forma exagerada de otimismo, que não tem qualquer justificação de conduta normal, já que se torna uma euforia, responsável pela alteração do senso da realidade. Perder-se nesse estado o contorno de que é real, perde-se nesse estado o contorno do que é real e passa-se ao exagero, tornando-se irresponsável em relação aos próprios atos, já que tudo entende como de fácil manejo e definição. Em tal situação, quando irrompe a doença, há uma excitação que conduz o paciente às compras, à agitação, à insônia, com dificuldades de concentração. Então veja só, o excesso de humor também vai nos trazer prejuízos. Nós passamos a ter uma visão não precisa da realidade e das coisas. Tudo parece fácil, tudo parece tranquilo, mas nem tudo
nós podemos ver assim com este certo relaxamento. Algumas coisas são graves, são sérias e precisam a nossa atenção mais concentrada. E o excesso de humor pode comprometer estas nossas responsabilidades. Mais uma vez, nós vemos a necessidade do equilíbrio. Nem tanto lá e nem tanto aqui. Precisamos estar neste estado emocional de equilíbrio, portanto. E nós precisamos nos dar conta de quanto nós podemos aproveitar de bom da vida quando mantemos o nosso humor inalterado, quando não perdemos a paciência. Nós temos que nos dar conta de quanto o mau humor atrapalha o nosso dia a dia, a nossa vida, os nossos relacionamentos. Nós precisamos nos dar conta de quantas oportunidades nós perdemos, quantas oportunidades a nossa atitude mal-humorada acaba deixando passar. Quem é que gosta de conviver com uma pessoa que reclama a todo momento? Quem é que gosta de viver com uma pessoa que só vê as dificuldades da vida, do dia a dia? Ninguém gosta. Não sejamos esta pessoa. Que possamos ser o mais positivo possível. Que possamos perceber tanto quanto possível as oportunidades boas que a vida nos oferece. Vamos aceitar o convite da criança que nos convida a brincar, quem sabe? Mas nós estamos tão preocupados com o dia a dia, perdemos oportunidades. Vamos parar um pouquinho para conversar com alguém, com um amigo que está passando por nós e de repente tenta puxar uma conversa. Não, mas nós estamos tão mal-humorados e preocupados com o dia a dia que perdemos mais uma oportunidade que quem sabe seria de crescimento. São os prejuízos do mau humor em nossa vida. O mau humor atrapalha o nosso dia a dia, traz consequências orgânicas, traz problemas à nossa saúde. Uma revista da Associação Americana do Coração publicou um estudo realizado por toda uma equipe da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e o título deste estudo era muito sugestivo, era o seguinte: verdade, raiva mata mesmo. Era o título da publicação. E falava do aumento significativo dos riscos de se ter um ataque cardíaco devido a um mau humor. Esta equipe de pesquisadores, durante 6 anos, se dedicou a estudar nada menos que o comportamento de 13 mil homens e mulheres com idade entre 45 e 64 anos. E os pesquisadores descobriram que as pessoas que se irritam de forma mais intensa, que se irritam com frequência, têm 3 vezes maior probabilidades de sofrer um infarto do coração do que aqueles que encaram a vida com mais serenidade. Então, o mau humor pode nos trazer 3 vezes mais riscos de sofrermos um infarto do coração. É muito prejuízo, né? Vale a pena se irritar? Talvez nós estejamos concluindo agora, realmente, não vale a pena nos irritarmos. Será que vamos sair daqui conseguindo fazer esse controle? É um processo de longo prazo, né? Mas o primeiro passo é o da conscientização. É o toque da razão interferindo no sentimento. Nós vamos sentir aquele ímpeto de mau humor, de agressividade, de irritação. Mas sabemos, não, esta sensação, este sentimento me traz prejuízos. Sentirei em princípio e a partir daí vou começar a trabalhar esta sensação. Como trabalhar estes sentimentos que brotam em nossa alma tão fortes? São inúmeras formas no dia a dia, inúmeras virtudes que nós teremos que exercitar a ponto de sermos pessoas mais controladas, mais calmas.
eu gostaria de conversar com vocês a respeito de uma situação, uma palavra. Essa palavra é expectativa. Vocês vão perguntar talvez, mas o que expectativa tem a ver com o mau humor e com o bom humor? Vale a pena nós refletirmos sobre expectativa. Por quê? Nós, se fizermos uma análise profunda, nós vamos ver que a todo momento nós criamos expectativas. Com relação a tudo. Inclusive sobre a vida. Nós criamos expectativas sobre a vida. Criamos expectativa de que a vida é maravilhosa. Opa! Vocês vão estranhar, né? Só que as nossas expectativas geralmente são direcionadas com a nossa bagagem interna. E muitas vezes nós fizemos sim expectativa de que a vida é maravilhosa. Mas que tipo de maravilha é essa que a nossa expectativa faz? A vida é a maravilha de eu trabalhar, conseguir dinheiro para comprar uma casa, ter uma piscina e ficar ao lado da piscina tomando champanhe e os empregados me servindo. Esta é a vida maravilhosa, a expectativa que eu trago para a minha vida. A vida é maravilhosa, sim, mas é uma maravilhosa escola. É um maravilhoso campo de aprendizado. É um maravilhoso local de compartilhamento, de ajuda mútua. Esta é a vida maravilhosa que nós deveríamos perseguir. Enquanto a nossa expectativa for essa de ter uma vida maravilhosa, com as facilidades que os gozos materiais me trazem, eu estarei fazendo uma expectativa que será frustrante. Porque mesmo que eu alcance tudo isso, o vazio existencial, se eu não buscar o outro lado, vai continuar ali. E eu continuarei triste. Continuarei buscando algo que eu não sei muito bem o que é. Então nós temos que pensar sobre nossas expectativas. Expectativa sobre a vida, expectativa sobre as pessoas. Porque muitas vezes nós costumamos dizer: as pessoas só me decepcionam, não é possível. Eu tento, eu faço de tudo, mas as pessoas me decepcionam a todo momento. Isso acontece muito. Mas vamos pensar. Se eu estou sofrendo uma decepção, é justamente porque eu fiz uma expectativa em relação àquilo, neste caso, em relação àquela pessoa que me decepciona. Se eu não tivesse feito uma expectativa errada, eu não teria me decepcionado. Mais uma vez, é a nossa expectativa. Nós queremos que as pessoas sejam de tal forma, nós queremos que a vida seja de outra forma, e vamos, com isso, nos decepcionando, ficando mal-humorados, não conseguindo aquela tranquilidade necessária para vencermos, no real sentido, as dificuldades da vida. Fazemos expectativas sobre um possível novo emprego. Ah, não, agora eu vou trocar de emprego e eu vou ser feliz. Fazemos uma expectativa, chegamos lá, a situação não é bem a que imaginávamos, nos decepcionamos com o emprego, quando na verdade foi a nossa expectativa responsável pelo desencanto. Fazemos uma expectativa que se eu conseguir agora uma casa grande, onde eu vou poder ter um espaço, onde eu vou poder tudo que eu quero, aí sim eu vou ser feliz. Fazemos uma expectativa. Conseguimos e então, se jogamos todo o nosso empenho, toda a nossa felicidade naquilo, nos frustramos e não conseguimos manter o bom humor. Porque fizemos uma expectativa. Então nós precisamos pensar muito
em relação a isso. Porque quando não fazemos muita expectativa, as coisas se mostram até de maneira satisfatória. Nunca aconteceu com vocês, por exemplo, vocês vão ao cinema ou vão assistir algum filme, seja onde for, não estão esperando nada daquele filme, assistem o filme e de repente, poxa, esse filme era bom mesmo. Na verdade, nós não fazíamos muita expectativa, o filme nos surpreendeu positivamente. Mas aí então alguém faz uma propaganda de um determinado filme. Não, você tem que assistir, o filme é maravilhoso, e nós fazemos uma expectativa com relação àquele filme. Nós vamos assistir o filme até era bonzinho. Mas nós fizemos uma expectativa tão grande que aquele filme pareceu sem graça. A vida também é assim. Dependendo das nossas expectativas, nós conseguiremos encarar as situações com mais bom humor. Quando nós saímos no trânsito, vamos criar uma expectativa, mas uma expectativa positiva para nós. Ou seja, vamos projetar uma expectativa. Nós estamos indo para o trânsito e vamos prever. Nós vamos encontrar muitas pessoas, muitos motoristas, que vão estar desatentos, pois estão preocupados com inúmeras situações. Alguém pode cortar a minha frente, isso pode acontecer. Talvez alguém aprendendo a dirigir esteja em minha frente com velocidade muito lenta, me atrase. Expectativas que eu posso fazer. Aí então, se eu encontrar este trânsito pesado, eu estarei preparado para encará-lo com um bom humor. E se eu não encontrar muitas dificuldades, eu vou até ficar feliz. Poxa, que bom que eu não encontrei nenhuma dificuldade hoje no trânsito. Assim em nosso trabalho, assim em nossa família, assim em nossa vida. Porque nós, no futuro, saberemos. Num futuro talvez não muito distante. Mas ainda não somos bons em lidar com expectativas. Geralmente, nossas expectativas não são muito acertadas. Então precisamos ter mais cuidado, ter mais atenção. Porque a vida é uma maravilhosa escola. Nós teremos dificuldades? Teremos. Joana de Ângeles, no capítulo sobre a melancolia, eu acho, né, Cláudia? Nos fala que a vida é bem dura. Compõe-se de mil nadas que são como se fossem picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. A vida nos fere porque tem dificuldades que nos emulam, que nos movimentam para algo mais. Nós não estamos sofrendo aqui por acaso. Porque Deus, que é nosso Pai, tem uma expectativa para todos nós. Mas a expectativa divina é algo divino. É algo muito bom. Deus sabe que estas lutas do dia a dia estão nos transformando para subirmos os degraus da perfeição. Essas dificuldades que nos alfinetam são os instrumentos necessários para nos conduzir pela vida, para chegarmos mais próximo dele, para compreendermos os mecanismos desta lei de amor e de bondade. Então Deus tem uma expectativa a nosso respeito. Tudo que nós enfrentamos agora e que nos tira o bom humor, que nos irrita, compreendamos que é para um bem maior, que é para construir a nossa felicidade. Este pensamento nos ajuda a suportar, nos ajuda a ver a vida com mais leveza. E esta situação vai nos ajudar a superarmos este mau humor. Assim como a indulgência, que é uma virtude de difícil compreensão ainda para nós, mas tão importante, não é à toa que é uma das virtudes que compõem a caridade, junto com a benevolência e com o perdão, a indulgência. Porque se nós soubermos ser indulgentes para com os defeitos dos outros, nós nos irritaremos menos. Nós perderemos
menos o bom humor com o erro do próximo que está ao meu lado. Ser indulgente, ou seja, procurar não ver os defeitos do próximo. Procurar compreender os defeitos do próximo. Saber que nós também temos os defeitos. E a única utilidade de observarmos esses defeitos no próximo é nós identificarmos estes mesmos defeitos em nós, porque quase todos que estão no próximo e nós identificamos estão também em nós. E aí nós vemos também o próximo como uma ferramenta de aprendizado. E todas as pessoas têm o seu lado bom. Até aquela pessoa que nos tira a paciência, que nos irrita, que nos faz perder o bom humor. Ela tem o seu lado bom. E nós precisamos aprender a ver este lado bom. Judas era um tanto mal-humorado, vocês sabiam disso? Uma psicografia de Divaldo Pereira, de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, narra uma situação de Judas que já compartilhei com vocês, inclusive. Porque Judas perdia o bom humor com frequência. Costumava ver o lado ruim das coisas. Encontrava uma pessoa pensando em se converter ao cristianismo, ele pensava, não, essa pessoa tem algum interesse. Não, esta conversão não pode ser real. Alguma pessoa ajudava o grupo com posses financeiramente. Ah, não, essa pessoa está querendo alguma coisa em troca. Não, não é possível. Conseguia ver sempre o lado ruim das coisas, a ponto de que os seus companheiros, os seus amigos acabavam se afastando de Judas. Ele acabava ficando sozinho. Assim como acontece com nós. Quando nós estamos muito mal-humorados, as pessoas começam a sair de perto da gente, não é verdade? Mas certo dia, Judas caminhava com Cristo, uma longa jornada. Em certo momento da caminhada, ele indagou ao mestre: Mestre, por que as pessoas se afastam de mim? Por que eu não consigo uma relação duradoura, uma amizade com as pessoas? Eu sou incompreendido. Eu estou sofrendo muito. Por que isso, mestre? Ele fez essa pergunta ao mestre justamente na hora que eles chegaram em um poço onde costumavam matar a sede. Então a conversa foi interrompida pelo momento. Eles desceram dos cavalos, foram até o poço, e Judas, com aquela avidez, chegou para tomar o líquido no poço e com aquela pressa raspou a mão no fundo do poço e acabou trazendo para cima largas placas de lama que acabaram contaminando toda a água. Judas se lamentou: não é possível, mestre, olha o que acontece comigo de novo. Nada dá certo comigo, mestre. E Jesus aproveitou a situação, explicando: Judas, para que nós possamos sorver o líquido precioso, não precisamos levar em conta a lama que está no fundo e revirá-la. Absorvamos o líquido e deixamos a lama, que com o tempo vai se diluir. Assim também as pessoas. Há muito líquido precioso em cada um de nós. Assim como há muita lama, parte deste processo de evolução que estamos galgando. Os nossos companheiros de caminhada têm muito líquido precioso, têm muita lama. Não há necessidade de revirarmos esta lama, de colocarmos esta lama no ventilador. Aproveitemos o líquido precioso e deixemos que a lama, pouco a pouco, vá se diluindo, pois este é o caminho que estamos trilhando. E é por isso que estamos encarnados, para diluirmos a lama, para ressaltarmos o lado bom das coisas, das pessoas, da vida que estamos trilhando. Eu quero pedir licença para vocês, para nós refletirmos justamente sobre o lado bom das coisas. Que nós acompanhemos uma canção agora, se o meu cabo não falhar, que fala justamente sobre isso.
Esta canção eu não estou bom da memória, talvez eu não tenha tocado para vocês ainda, mas talvez sim, né? Vocês me perdoem. Então ela fala sobre isso. Eu vou pedir para o Douglas me dar uma forcinha e liberar lá dentro. Tudo bem no lado bom, por que ignorar? Por que negar a verdade e evidenciar a maldade? Vê além do que os olhos veem, aprende a perdoar. Tenta sentir a paz da consciência, paz de vibrar no amor. Nós podemos mais quando na dor aprendemos a ver a vontade do Pai. E nós podemos mais quando vemos o fracasso, a lição e o abraço daquele que jamais te abandonou. Aprende a aceitar o outro como ele é. Serve enquanto puderes, aproveita enquanto estás em pé. Mas mesmo se não puderes levantar, ora vigia e ergue o olhar, as bênçãos que Deus já lhe concedeu. Mas tudo tem um lado bom, por que ignorar? Por que negar a verdade e evidenciar a maldade? Vê além do que os olhos veem, aprende a perdoar. Tenta sentir a paz da consciência capaz de vibrar no amor. Nós podemos mais quando na dor aprendemos a ver a vontade do Pai. E nós podemos mais quando vemos o fracasso, a lição e o abraço daquele que jamais te abandonou. Aprende a aceitar o outro como ele é. Serve enquanto puderes, aproveita enquanto estás em pé. Mas mesmo se não puderes levantar, ora vigia e ergue o olhar, as bênçãos que Deus já lhe concedeu. Tudo tem um lado bom, né? Saibamos ver e que saibamos cumprir a expectativa divina a nosso respeito. Obrigado pela atenção, pessoal.